Muito bem, pessoal. Questão da UES 2014.1, que era uma questão da segunda fase, questão 9 da prova. Questão bem interessante, que vai tratar aqui sobre velocidade, inclusive, tá? Nós vamos ver que aqui a gente pode responder de uma maneira até bem simples essa questão. Então, acompanha comigo a leitura, ó. Considere um avião que decola de um ponto A sobre o Equador e viaja sempre na mesma latitude para oeste, pousando em outro ponto B. Então, para ajudar a gente a visualizar essa situação, eu vou compartilhar com vocês aqui uma figura, essa figura aqui, onde representa aqui o nosso planeta, a Terra, e lembrando, nosso planeta está fazendo o seu movimento de rotação de oeste para leste. Então, vamos colocar aqui os pontos cardeais, ó, norte, sul, leste, oeste. A Terra está girando de oeste para leste. Vamos supor que essa linhazinha aqui seja a linha do Equador. Então, a nossa questão está dizendo que o avião decolou aqui do ponto A e foi no sentido para oeste, para o ponto B. Então, o avião está indo aqui, ó, de A para B, sobrevoando a linha do Equador. Beleza? Em seguida, continuando a leitura, em seguida o avião retorna ao ponto de partida pela mesma trajetória e nas mesmas condições de voo, como velocidade e massa total da aeronave, ausência de ventos e quaisquer outros fatores que possam determinar as características do deslocamento, do ponto de vista da mecânica newtoniana. Então, as mesmas condições de voo, né? O avião vai ter as mesmas condições, não a mesma velocidade, mas as mesmas condições, massa total da aeronave, etc. Ausência de ventos, qualquer outra coisa que possa impedir aí o seu movimento. E aí a questão fala, a duração das viagens é a mesma. Essa é uma informação extremamente importante. Então ele está dizendo que o intervalo de tempo do avião para ir de A para B e depois voltar de B para A é o mesmo. O intervalo de tempo é o mesmo. Nós vamos utilizar essa informação na resolução da questão. Mesmo que em uma o avião se desloque no mesmo sentido de rotação da Terra e na outra em sentido contrário. Então, no senso comum, a gente tem a ideia de que se ele está indo de A para B, no sentido contrário do movimento de rotação da Terra, o ponto B meio que é como que o ponto B está vindo em direção ao avião. Então, de certa forma, a distância vai ser menor. Logo, o tempo de A para B deveria ser menor do que o tempo de B para A. Concorda? Quando ele está indo de B para A, quando ele está voltando da cidade B para a cidade A, é como se o ponto A estivesse sempre se afastando dele, porque a Terra está girando. Logo, ele vai ter que percorrer uma distância maior. Então, o tempo também deveria ser maior, mas ele está dizendo que o tempo é igual. E ele vai perguntar o que é que explica isso. Quer ver? Ó? Tomando um sistema de referencial inercial fora da Terra, ou seja, uma pessoa fora do planeta, vendo tudo acontecer, a Terra girar e o avião se movimentar, essa igualdade no tempo de voo se explica porque na viagem para oeste, o avião, então, na viagem para oeste, o avião. Então, para você entender um pouquinho, eu até coloquei isso por escrito, ó. Presta atenção. Na ida, ou seja, quando o avião está indo de A para B, ele move-se no sentido contrário de rotação da Terra, percorrendo uma distância menor, d1. Por que a distância é menor do que quando ele vai de B para A? Porque quando ele está indo em direção ao sentido B, né, ao ponto B, sentido contrário de rotação, a cidade B está se aproximando do avião. Então a distância é curta. Quando ele está indo de B para A, quando ele está voltando, ele está meio que a cidade A está sempre se afastando dele devido ao movimento de rotação. Então essa distância aumenta. Ou seja, a distância D1, que é a distância na ida de A para B, acaba se tornando menor do que a distância D2, que é a distância na volta de B para A. Beleza? E nós temos a condição dada pela questão, que é a condição do intervalo de tempo. Vou chamar de intervalo de tempo 1 a ida de A para B.
que é igual, de acordo com a questão, ao intervalo de tempo 2, que é a volta de B para A. Daí nós precisamos lembrar simplesmente do conceito de velocidade. Nós temos que velocidade, vou colocar bem aqui, ó. Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Se a gente isolar o intervalo de tempo, pegue o intervalo de tempo, leve ele multiplicando e a velocidade que vai estar lá multiplicando, você traga para cá dividindo. Aí você encontra, isola o intervalo de tempo, ou seja, o tempo é o espaço dividido pela velocidade. Vamos substituir isso aqui embaixo, tá? O intervalo de tempo 1, de A para B, vai ser D1, a distância de A para B, sobre a velocidade V1, que é a velocidade do avião na ida de A para B. E o intervalo de tempo 2 vai ser a distância D2 de B para A sobre a velocidade V2 do avião. Como a nossa questão, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Como a nossa questão está perguntando sobre a ida, né, para oeste, então vamos aqui isolar a velocidade 1. Nós já sabemos que a distância 1 é menor do que a distância 2. Como é que é a relação entre as velocidades de ida e de volta? Então vamos isolar a velocidade V1. Você pode passar ela multiplicando e o restante das outras coisas passa para o lado de cá. Vai ficar assim, a velocidade V1 sendo igual. Vamos lá, ó. O V2 que está aqui dividindo vai passar multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. D1 vezes V2 sobre D2. Correto? V1, a velocidade na ida para oeste, é igual à distância 1 na ida, vezes a velocidade 2 na volta, dividido pela distância D2. Presta atenção. Nós já sabemos que a distância 1 é menor do que a distância 2. Então, essa distância 2, ela é maior, certo? Como o denominador aqui se torna grande, o que é que vai acontecer com a velocidade? A velocidade V1, ela vai diminuir. Ou seja, nós vamos ter uma relação aqui das velocidades que é o seguinte, ó. Nós vamos chegar à conclusão de que a velocidade 1 na ida, ela é menor do que a velocidade 2 na volta. Então, o que explica o fato de os tempos ser igual? A única explicação que tem para que o tempo seja igual é que quando o avião vai de A para B na ida, ele parte com velocidade menor. E na volta, como ele vai ter que percorrer uma distância maior devido ao movimento de rotação da Terra, ele vai voltar com uma velocidade maior. A velocidade V2 tem que ser maior do que a velocidade V1 na ida, para compensar a diferença das distâncias, porque devido ao movimento de rotação da Terra, a distância na ida é menor do que a distância na volta. Se você analisar as alternativas, a única alternativa que vai falar corretamente aí é a alternativa B, ó. O avião, o que é que explica? Né? O avião parte com velocidade de módulo menor, ou seja, na ida a velocidade V1 é menor do que no retorno, do que a velocidade V2. Então, isso explica o fato de o avião, tanto na ida como na volta, demorar o mesmo intervalo de tempo, porque não demoraria. Se ele tivesse a mesma velocidade na ida e a mesma velocidade na volta, não demoraria o mesmo intervalo de tempo. Os intervalos de tempo seriam diferentes. Na ida, o intervalo de tempo seria menor, porque a distância se torna menor devido ao movimento de rotação, e na volta, o intervalo de tempo seria maior, porque a distância se torna maior devido ao movimento de rotação. Isso se ele viajasse com a mesma velocidade, mas ele não viaja com a mesma velocidade. Para os tempos serem iguais, ele tem que ir com velocidade menor e voltar com velocidade maior para compensar a distância maior. Então, item correto dessa questão da UES é o item B. Na época, a UES divulgou o gabarito aí como sendo, se não me engano, o item C,
E isso foi bastante contestado. A resposta correta é o item B da prova. Beleza? Espero que vocês tenham curtido e tenham entendido bem aí a explicação. E aí, até a nossa próxima resolução de questão. Vamos juntos!